Agora para falar do São Paulo, Lucas Moura removeu os pontos do joelho e avança na sua recuperação. Bom, tem uma novidade aí ou não, mas pelo menos um assunto meio não falado. Não sabia que tinha ponto nessa história do joelho do Lucas Moura. Achava que era só uma questão ali que ele ia voltar, mas não, agora então tem que estar no começo da possível recuperação, não é isso ou não? É isso, né? Depois da artroscopia... A artroscopia você tem que abrir para ver. Então, aí tem ponto, né? Agora, com a retirada dos pontos, ele começou a fazer isso, né? Começou a correr, aí da próxima etapa ir para o gramado, então é recomeçar. O São Paulo trabalha para tê-lo no banco contra a LDU no jogo da volta na próxima quinta-feira. São 10 dias que ele vai ter que provar, eu acho pouco provável, né? Que ele consegue recuperar a forma física que ele vinha adquirindo antes da recaída da questão do joelho, né? E no caso ainda sobre questões físicas, quando não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo diante de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... com 5, né? Disponíveis. O Toló estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrares vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilla, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro, ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilla. Mas aí, Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou, né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode, né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando, o Oscar, o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Vessa, o jogo é osso, hein? Lá. O São Paulo já viajou, né? Aliás, já viajou não, vai viajar ainda, tem uma questão... Vai viajar sem treinar, né? Vai viajar sem treinar porque tem uma questão no aeroporto lá, tá em reforma, então ele não vai poder ficar em Guayaquil, vai ter que ir direto para Quito. O jogo é osso, hein? Os clubes normalmente ficam em Guayaquil por conta dos 2.800 para que o jogador tenta, sei lá, sentir menos a altitude. Eu sei que não é aquela 3.700, 4.000, mas pode ter um impacto outro no organismo de um outro jogador. Por isso que normalmente vai a Guayaquil, que é nível do mar, e depois você vai a Quito no dia do jogo ou pelo menos no dia anterior. Então, São Paulo vai ter essa dificuldade quase sempre. Eu não lembro de um time que foi direto para Quito, sinceramente. Normalmente se para realmente lá na cidade que é dessa maneira.
A boa notícia é porque, imagina, se você tem a lesão dos 2 laterais no mesmo jogo, entendeu? Não é que você perde um e o outro vai jogar, não, você perderia os 2. Então parece um detalhe bobo, mas não é. Eu acho que realmente 2 boas notícias no sentido. É uma partida, a última vez que São Paulo foi lá foi complicado, lembra? Um amasso que acaba o jogo até... Todas as vezes que São Paulo foi lá foi um amasso. Mas um amasso, assim, era para ter sido goleado. E quanto acabou? 2-1. Mas foi apertado, mas era um negócio... O primeiro tempo foi um massacre. O Lucas fez um gol ali que... Um jogador do Luciano que descontou. Mas mesmo assim ele foi eliminado. Se classificou, né? Se classificou, mas você voltou vivo. Que o jogo era quase para você não voltar vivo. Eu lembro disso, foi um grande amasso que o São Paulo tomou lá. São Paulo foi amassado lá, nesta vez com o Dorival, foi amassado lá outra vez com o Diniz, que foi aquela famosa frase, eu ganhei o segundo tempo ou empatamos o segundo tempo, foi 4. Foi lá contra a LDU. São Paulo foi amassado pelo Cuca na sua volta à Libertadores, 3-0 lá em 2004. Lá é osso, né? A LDU foi o líder do grupo do Flamengo. O Flamengo está jogando como... visitante o jogo da volta, porque ele foi a líder da chave, né? Porque por mais que a altitude lá não seja 3.700, 4.000, mas ela tem. E ainda os times são melhores que os bolivianos. Sim. Então você junta as duas coisas, um pouco da altitude e um time que é sempre melhor, na média, é melhor do que qualquer time boliviano. Por isso que é sempre muito difícil jogar lá. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nenhum dos 3... Porra, mais um? Não, nenhum dos 3 é problema pro jogo contra a LDU. Então, Enzo Dias, o Wendel e o Ferreira vão estar à disposição aí do Crespo pro primeiro jogo de quinta-feira lá contra a LDU. Agora você fala do jogo. Né, inclusive os 2 laterais aí do São Paulo, né, cara? Entrar quem? O Patrick. Não, mas isso aí, Patrick né? Foi, mas não foi. Tá lá ainda. Aí numa dessa jogar com a terceira opção ali ia ser dose. Mas, de qualquer maneira, seu Bento, pra mim, uma vitória do São Paulo ontem na base da superação. O São Paulo teve vários jogadores ali desfalcando a equipe titular, né? Por lesão ou por suspensão, como foi o caso do Bobadilla e do Luciano. Mas, mesmo assim, né? O Botafogo também, graças a Deus, aí poupou vários titulares ali. Porra, quase o time todo. Sim, mas até então, né? Eles jogaram no meio de semana. O São Paulo teve aí esse período de data FIFA e foi o primeiro jogo aí no retorno do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então... com isso, mesmo com os desfalques, o São Paulo conseguiu mandar no jogo, na minha opinião. Tem nada a ver com isso também. Né? Exato. Coletivamente, seu Bento, não foi um jogo brilhante, né? Muito em função do desentrosamento também, de várias peças ali modificadas na equipe titular, mas eu vou destacar alguns jogadores individualmente, para mim, foram muito bem. O Sabino, por exemplo, que é um cara que é extremamente criticado pela torcida, inclusive por mim também, mas tem jogado, cara, quando ele cisma de jogar o arroz com feijão... Cresceu muito com o Crespo, hein? Cresceu, mas não só ele, viu, Quintino? Eu acho que o Bobadilla, até então, que era escanteado no São Paulo, todo mundo, quando o Bobadilla ia entrar, ou de repente quando ele ia começar uma partida, todo mundo torcia o nariz. O próprio Rodriguinho também teve uma crescente aí meteórica com o Crespo. Então o Sabino é só mais um. Acho que é o grande trabalho do Crespo aí em relação ao elenco do São Paulo. Né? E como eu estava citando aí a boa partida que fez o Sabino, não tentando fazer lançamentos. Às vezes ele tem ali o fator ali, tentar ser um jogador que começa a construir as jogadas. Ele não vai tão bem nesse aspecto aí, pelo menos não no jogo de ontem, mas desarmando ontem em várias oportunidades, inclusive no primeiro tempo ali, o cara do Botafogo ia sair cara a cara com o Rafael. Ele conseguiu dar um carrinho ali, mano, perfeito na bola. Grande desarme, então ele foi muito bem. Pra mim, o melhor do São Paulo ontem foi o Enzo Dias, né? Além do gol do Dineno ali. Aliás, parabéns pro Dineno, o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Um ano. Ele também não jogava. É um cara que. Não, ele chegou agora aí. Não, ele não jogava lá no Cruzeiro também, então ele tava um ano sem marcar. E assim, é um cara oportunista. Não adianta esperar do Dineno que ele saia da área, que faça tabelas, que faça dribles, etc, porque ele não vai fazer. Aquele cara que fica dentro da área pra poder finalizar. Foi bem. E aí no cruzamento do Enzo Dias, ele se antecipa lá ao Neto, né, que até então era o Neto. Depois mudou o goleiro, foi o Léo Link, mas enfim, acabou marcando esse primeiro gol com a camisa do São Paulo. E o Enzo Dias dando assistência. Além da assistência que ele deu, cobrou uma falta na trave também ali. Bela cobrança do Enzo Dias, pra mim o melhor do São Paulo no jogo. Destaco também o Tapia, que é um cara que até então estava sendo bastante contestado pela torcida, ainda não é por causa de um jogo que a gente vai parar de cornetar, a não ser que ele comece a jogar realmente aí Ia fazer um golaço, hein, velho? Ia, mas a última decisão do Tapia é sempre errada, é impressionante, Lelê. Mas enfim, fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião, caindo pelos lados, sofreu várias faltas ali. O Dineno por ter feito o gol. E aí no segundo tempo, pasmem, mano, Rigoni, né, reestreando aí com a camisa do São Paulo.
conseguiu também exigir do Léo Link já, né? Já que o Neto tinha saído por uma lesão aí, acabou entrando o Léo Link, exigiu do goleiro do Botafogo uma grande defesa e também teve um gol impedido, né? O Rigoni ali, aliás, uma bola na trave. O gol impedido foi do Tapia no segundo tempo, mas o Rigoni conseguiu uma bola na trave. Então, acho que essa vitória mantém o São Paulo na 7ª colocação. Infelizmente, aí, as equipes que estão acima do São Paulo têm jogos a menos, né? Acabaram vencendo seus jogos. Mas mesmo assim, o São Paulo, para continuar no encalço aí desse pelotão de elite aí, tentando uma vaga aí pelo Campeonato Brasileiro na próxima Libertadores, é fundamental pontuar bem dentro de casa. E o Botafogo aí, apesar, como eu já disse, está bastante desfalcado também, mas é o Botafogo. Então, outros times que vão enfrentar os caras mais para frente aí, não vão ter a mesma sorte que a gente teve. Então, marcha pra cima deles. Botafogo voltou a ser o que era, só um bairro. Será, seu Bento? Eu acho que, mano, mas se vencesse o São Paulo, ia entrar no G4. Tudo bem, mas não vai ganhar nada. O... Não vai ganhar nada esse ano, não vai ganhar nada. Gastou 700 milhões e é legal também pelos dois lados, né? Porque a gente viu aqui o Textor aí, não sei o quê, montar e desmontar time, muitas vezes não é sobre isso. Tá aí, ó, gastou 700 milhões, o time não tem padrão, vive de lampejos de alguns jogadores lá individuais. O Danilo, que chegou agora, vê a torcida arregaçando ele lá no Botafogo. Então, calma lá que não é bem assim, né? Ficar desmontando, vendendo e comprando, não vai montar time assim não fácil. E não é toda hora que vai ajeitar. A troca de treinador também, acho que é um Eu ponto acho que tá fundamental, pegando né, mais, porque inclusive um dos caras que o Textor gastou pra caramba pra trazer, né, pro time, o cara não tá usando, né? O filho do Ancelotti não tá usando. O Montoro mesmo ficou no banco contra vocês, não ficou? Ele, o Alex Telles, o Alexander Dá Barbosa. pra entender também. Ô, Marcão, Enfim. então, como eu disse, o problema então não vai ser na lateral. O Lucas, ele retirou os pontos do joelho, mas avançou na recuperação, mas para esse primeiro jogo ele não vai estar à disposição lá para Quito. Aí ia ser, posso te falar, tiro na água, irmão. Jogando na altitude, voltando de lesão, o cara ainda com aquele receio. Eu acho que vale a pena e nem pra começar o jogo aqui no Morumbi, talvez, mano. A possibilidade de ter o Lucas no banco de reservas, inclusive entrando no segundo tempo, pra quem sabe aí se o São Paulo avançar, mas for pras penalidades, eles são dos batedores. Eu acho que começar o jogo contra a LDU aqui, sabendo que ele não vai aguentar 90 minutos, eu acho besteira. Então eu seguraria o Lucas pra começar e entrar no segundo tempo. E como é que foi lá a estreia do Tolói? Então, na minha opinião, discreta, seu Bento. É um cara que é bom tecnicamente falando, né? Vem pra acrescentar demais nesse sistema defensivo do São Paulo, que pra mim já é bom. Pra mim, o que o São Paulo hoje tem à disposição aí, os setores que o São Paulo tem no seu time, a zaga é o que mais tá bem servida. Você tem possibilidades ali até o Sabino aí, que, como eu já disse, estava sendo contestado. Sabino. Tá jogando aí um bom futebol, então acho que com a chegada do Tolói, ele briga junto com o Ferrarese ali pra ser aquele zagueiro pela direita, né? Como ele jogou ontem. Aí tem as possibilidades ali, o Arboleda jogando centralizado, ou o próprio Alan Franco, aí quando não quiser o Sabino na esquerda, pô, o Alan Franco joga o Arboleda centralizado, enfim. É mais um cara que vem aí pra compor o elenco, essa boa defesa do São Paulo. Próxima parada, quinta, 19 horas. Vou colocar na tela aí uma comparação com o São Paulo do Crespo na sua primeira passagem e na sua passagem de agora. Nas 15 primeiras partidas, né? Na primeira passagem ele teve 11 vitórias, 3 empates e uma derrota. 80% de aproveitamento, com 33 gols marcados, 9 gols sofridos, 9 jogos sem sofrer gol. É claro que naquela primeira passagem dele ele estava disputando o Campeonato Paulista, que ele acabou campeão, certo? E agora, na segunda passagem, ele está jogando só a casca grossa da temporada Libertadores e Brasileiro. São 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 62%, que também não é nada mal. Com 20 gols marcados, 12 gols... Nada mal, é excelente, cara. Aí esses números, como eles dão essa falsa impressão que a primeira passagem foi melhor, mas, a minha opinião, queria saber de vocês, o Crespo me parece um técnico melhor agora do que era naquela ocasião, alguns anos atrás. O que vocês acham? Dá essa pinta. Acho que repertório maior, convivência, lastro, experiência. Não tinha torcida, né? Não tinha torcida, um contexto bem diferente. É o Palmeiras River daquela época, lá é uma outra coisa. Mas eu peguei uma frase que o Luciano falou, jogador, que trabalhou com o Crespo na primeira vez e nem sempre foi titular com o Crespo da primeira vez. Que ele disse numa entrevista para a ESPN que ele falou: o Crespo, ele mudou a forma de se comunicar conosco. Ele é um técnico hoje que dá espaço para o jogador falar, conversa separadamente com o jogador. E na primeira passagem, se firmando como treinador, ele era um técnico mais distante, mais
E acho que isso acaba fazendo um pouco de diferença no relacionamento dele com os atletas e tudo mais, né? Porque o Zubeldia tinha bastante com os jogadores de São Paulo, né? E acho que isso ele manteve. E o repertório dele, para mim, é maior. Mas a gente acabou de falar do técnico que não é refém de uma forma de jogar, né? E o São Paulo estava jogando de uma forma... E ele refez a forma do São Paulo jogar no primeiro treino. E assim tem seguido no comando do time. Querem falar? Quer falar? Eu acho. Vocês acham melhor? Não. Eu acho que tem circunstâncias muito específicas dos números, que foi a preparação do São Paulo para aquele ano. Sim. O São Paulo não teve férias, preparou o time para uma Copa do Mundo. E depois o time esfarelou na mão dele. E não é responsabilidade dele. Sim. Certo? Então eu não me deixo levar muito pelos números. Eu olho para a evolução quando ele, naquele momento, aceita tudo que a direção lhe colocou, lembra? E depois foi largado na Rua da Amargura. Sim. E depois ele começa a falar a evolução como ser humano. Perfeito. E como técnico. Perfeito. Fala, ó, isso aqui não é meu. Não é meu. Isso aqui, pega que é teu, Vessa. Esse óculos é teu, Arnaldo. Que foi o erro que o Zubeldia cometeu. Que ficou ali, deitou na cama colocada por ele. Ele fez o que o Abel sempre fez. Eu durmo na cama que eu fiz. Eu posso acertar ou errar. Isso aqui não é meu. Então, não tem jogador, o problema não é meu. Se vira aí. O Lucas não tá legal, o problema é do médico. Fala com o médico. Né? Então, ele fez o São Paulo também, no entorno, ficar mais esperto, porque estava muito confortável. Tava muito confortável. O Judas era o Zubeldia, só ele apanhava. Pá, 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 pá. Entende? Então, a evolução está, eu comparo ele com ele daquela época para agora. Está mais na postura fora de campo, como comandante, como um gestor, do que propriamente dito com a questão tática e técnica, que também andou rápido, né? Lembrando que ele teve um tempinho de trabalho durante o Mundial. Foram 21 dias, salvo engano, em que ele conseguiu treinar ali o pouco dos jogadores que ele tinha. O 21 dias foi um intervalo, mas ele não chegou no começo, né? Não, enfim, até sei lá, chegar... 2 semanas que ele pôde trabalhar lá com jogadores. E ali ele já deu uma base e essa base está sustentando. Agora, para ir para frente, para andar mais, este jogo contra a LDU na altitude e deve ser um divisor de águas. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito clara. O São Paulo passando bem, ele se coloca como um dos favoritos a ganhar a Libertadores. Tá? Indo para a semifinal, são 2 jogos. Vai ser difícil e tal, mas aí dá pra sonhar. Lá do São Paulo, o Enzo Dias, cara, ele entrou assim numa vibe do torcedor são paulino, de raça, de entrega, um cara que não negocia, aquela coisa do se entregar, de raçudo, de cara que vai até o último minuto. O São Paulo não aceita a derrota. E acho que um pouco, claro que cada um tem a sua característica ali dos jogadores, mas o Enzo Dias é um pouco desse espírito guerreiro que é o São Paulino, né, que se representa ali na arquibancada dentro de campo. Obviamente o Enzo Dias não é nenhum cracaço, né? Não é nenhum craque da posição, mas o Enzo Dias é o cara que representa o torcedor, é o cara que bate a cabeça, é o cara que levanta o adversário, como ele fez lá no jogo contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, levantando o adversário, aquela coisa toda. E é um cara sério, né? Um cara que não brinca em campo, é um cara que não tá ali de toquezinho, de fazer gracinha e tal. O cara joga sério, chega junto e tal. Tem algumas limitações, é verdade, mas é um cara que se identificou com o torcedor e chegou muito bem. Eu me lembro que ele chegou e logo depois o São Paulo conseguiu, enfim, antecipar a vinda do Wendel, que até então ele ia chegar no meio do ano, aquela questão do pré-contrato, o Porto não estava liberando e tal. E aí o Wendel chega, tem uma dificuldade de adaptação, porque até então estava parado muito tempo, né? 8 meses sem atuar, teve uma dificuldade, é bem verdade, e o Enzo tomou conta da posição, né? Cada um com a sua característica. Hoje o São Paulo tem 2
ótimos laterais. Então é uma situação que o São Paulo hoje teve uma sequência muito grande com o Enzo Dias, ele bate essas metas e o São Paulo vai ter que pagar aí cerca de 10 milhões de reais para o River Plate. Como é que vai ser feito esse pagamento? Só a partir de 2026, né, que é para o orçamento de 26, o orçamento de 25 custo zero de aquisição, pelo menos é algo que o departamento de futebol pensa pela questão da grana, né, do orçamento curto, São Paulo estourando todos os orçamentos aí, a dívida crescendo muito em relação ao descuido, né, para não falar irresponsabilidade, mas esse é o termo mais correto, a irresponsabilidade do clube em relação às finanças. O São Paulo custo zero, o Enzo vai pro ano que vem e tem a questão da grana que o São Paulo vai ter direito em relação ao Galopo batendo as metas, que está muito próximo de bater essas metas. Então pode entrar na negociação e deve entrar na negociação. Então assim, o São Paulo está muito tranquilo em relação a isso. O Enzo está muito adaptado ao São Paulo, gosta muito do clube. Então é um cara que encaixou muito bem. Enzo Dias é do São Paulo, é tricolor. Inclusive nos bastidores do clube essa contratação muito comemorada. E vocês aí? Deixa nos comentários aqui. Bom, Luiz Gustavo está de volta, ele teve aquele problema, né, no pulmão, foi detectado isso inclusive antes de uma viagem, onde ele passou mal, fez os exames, não podia viajar, evidentemente, senão ele sofreria algo muito pior e ainda bem que foi detectado antes, então ele teve todo um acompanhamento dos médicos, dos especialistas, com medicação, com treinamentos leves e aos poucos ele foi voltando e agora está totalmente curado, totalmente liberado para voltar à prática do futebol, para poder voltar a exercer a sua profissão. Então o Luiz Gustavo está liberado, agora depende do Hernan Crespo para relacionar o jogador e poder utilizar. Obviamente, não pensem num Luiz Gustavo titular, evidentemente, porque é um jogador que está desde o começo do ano parado, então não imaginem, né, nem seria prudente colocar o cara numa disputa de Libertadores, de quartas de final, não por falta de experiência que o Luiz Gustavo tem, que é um cara vivido da bola, mas, claro, obviamente por ritmo, né? Então é um cara que vai aos poucos chegando aí no clube, chegando no time, melhor dizendo, e é um cara que é um ativo do clube, tem contrato ainda, né, até o final dessa temporada, e é um jogador que soma muito experiente, muito respeitado dentro do clube, e de certa forma a gente comemora pelo ser humano, né, pelo profissional, pela pessoa que consegue aí depois de um susto muito grande dar a volta por cima e voltar a exercer a sua profissão. Boa sorte aí ao Luiz Gustavo nesse retorno. Uma situação em que a gente foi colocado de frente ou de lado, em que uma empresa ofereceu serviços, ofereceu uma solução para o São Paulo, para a cobertura de todas as dívidas, em que eles falam que aportariam R$1 bilhão no São Paulo e que teriam essa solução para poder ofertar, para poder fazer esse oferecimento, e a pessoa começou a mandar isso sequencialmente nos vídeos, tanto no canal de cortes do Zanqueta, que é o canal que tem os cortes dos vídeos que vocês estão assistindo, que esse aqui é o canal principal, que o Júnior faz lá todos os dias, e a gente ele começou a mandar as coisas, eu falei para ele, manda no meu e-mail para a gente poder conversar e a gente poder trocar. E aí uma das coisas que ele falou, eu falei com o Flávio Marques, eu estive falando com pessoas do São Paulo, que nem vem ao caso de eu comentar aqui quais são, a gente fez a proposta, mas eles abandonaram essa solução que era incrível em detrimento do FIP que o São Paulo está fazendo. Bom, são duas coisas totalmente diferentes. O FIP, ele é uma coisa que envolve um capital que vem de fora e não um aporte, alguma coisa assim que vem de você fazer uma amarra de garantias ou qualquer coisa do gênero, versus uma solução que eles estavam oferecendo que era para receber dinheiro via São Paulo e o São Paulo conseguir receber no início 700 milhões e depois 300 milhões aí ao longo de 30 meses. A solução que foi dita, que foi recusada ou que o São Paulo não quis avançar, ela chamou atenção, muita gente comentou, falou, pô, Zanqueta, dá uma atenção nisso aqui. Eu dei atenção, conversei com a pessoa, troquei e-mails e fiz o que normalmente a gente faz. Averiguei dentro do clube e perguntei para a pessoa, pedi para a pessoa me passar o plano. E conversei com o conselheiro Flávio Marques, inclusive hoje, período da manhã, até falei para ele, vou gravar o vídeo daqui a pouco para falar. O Flávio Marques, ele gentilmente me atendeu, contou o histórico também da conversa que teve com a pessoa, e isso eu alerto para vocês pelo seguinte, é muito importante
que a gente tenha, antes de tudo, bom senso e pés no chão. Porque por mais que você seja situação ou oposição, eu sempre digo, no final das contas, a gente tem que olhar no caminho do meio, que é o São Paulo. Não importa se você está num polo daqui, no polo daqui. O São Paulo está aqui no meio dos dois lados e a gente tem que sempre privilegiar. E aí nós conversamos e, conversando, nós vimos que não era uma solução que se apresentasse tantas garantias, não era uma solução que dava para ter... para você nem brigar por isso para ir para frente, uma vez que você não tinha todos os resguardos necessários, ainda mais falando de aportar 1 bi no São Paulo, e você, ainda nessa solução, tem que fazer o São Paulo movimentar mais dinheiro, um dinheiro que já é escasso, que já não tem. Então, a gente sempre fala sobre isso. É muito importante a gente falar sobre essas coisas todas, porque quando surgem muitas coisas na internet do tipo, o São Paulo tem uma proposta e não aceitou, o São Paulo deveria ter feito isso, tinha solução e não quis. Eu digo isso para vocês, e gosto de citar nesse caso aí, com razão, o nome do Flávio Marques, porque ele é um opositor, ele podia muito bem pegar isso e dar no peito de todo mundo e falar, vocês tinham a solução e não quiseram. Mas o buraco é mais embaixo, as coisas não são bem assim. E conto isso para vocês porque eu vejo que as pessoas querem sempre polarizar, querem sempre brigar. É o que eu falei para vocês ontem. As pessoas estão... Ontem, quando dava um dia bom, de boas notícias, de coisas boas para falar, tinha muita gente falando assim, espera só ver quando o São Paulo for eliminado pela LDU. Tem cara que tá falando isso. Tem cara que tá contando, tá torcendo pro São Paulo ser eliminado pela LDU, porque eles querem que vire caos, que eles querem que vire baderna, que eles querem que vire problema. Não é o caso do Flávio Marques, como eu tô contando para vocês. Mas a gente sabe que tem gente que quer isso, que quer alimentar, quer essas coisas todas. Eu não estou aqui falando que tem que fazer aplauso, nem que tem que cantar que as coisas estão bem, nem nada disso. Eu não estou pintando um cenário de paraíso. Eu estou falando para a gente poder saber separar com inteligência o que é uma coisa e o que é outra coisa. Essa semana é uma semana que a única coisa que falta é sair notícia de algum problema em alguma das mídias antes de um jogo decisivo de São Paulo, que é corriqueiro demais o que está acontecendo. Mas esse tipo de outras coisas que já vem acontecendo e que eu falei com o Flávio, é só um exemplo dos muitos que acontecem das pessoas falando, olha, eu tenho aqui a solução, mas não querem assumir, não querem dar abertura para eu fazer, não querem dar espaço para que a gente faça isso. Mas, cara, aí você vai e conversa com pessoas de dentro do clube e os caras falam, não temos garantia, não temos... como é que a gente vai arriscar numa coisa que a gente não dá garantia e ainda tem dispêndio de dinheiro? Aí você fala com o opositor, ele também se informa, não sei o que, mesmíssima coisa. Cara, não dá para seguir assim. O problema nesse caso específico do Flávio Marques, ele foi envolvido porque a pessoa estava citando o nome do Flávio Marques como se o Flávio Marques tivesse, por ter ouvido a proposta também, referendado com relação a essas questões. Esse é que é o grande ponto, esse é o grande problema. Esse que, para mim, é o ponto-chave da gente ter controle e cuidado com relação às análises quando a gente faz. E só estou contando isso para vocês porque, do mesmo jeito que existe um diálogo, por exemplo, que eu faço com o Flávio Marques, que eu faço com outras pessoas, a gente precisa, antes de sair xingando, ofendendo, destruindo tudo, dialogar, porque sem diálogo não chega a lugar nenhum. E tem muita gente que confunde eu pregar diálogo e conversas sadias e construtivas com você simplesmente ser conivente ou você concordar com as coisas. O fato de eu não ser um psicopata, um maníaco gritando e fazendo escândalo aqui para chamar hype, para chamar clique, para chamar curtida, para viralizar vídeos, isso não quer dizer que eu esteja satisfeito ou que eu esteja falando que está tudo maravilhoso. Todo mundo sabe que não está, certo? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Só contei isso para vocês porque eu gosto sempre de compartilhar com vocês o dia a dia, gosto de compartilhar com vocês certos bastidores e sem expor ninguém, contando para vocês a respeito dessas trocas, dessas questões que a gente vem trocando e que a gente caminha.